Saudamos toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Saudamos também aqueles que podem participar efetivamente pelas redes sociais. Louvamos a Deus pelo culto que prestamos a Ele e pela Sua palavra, que vai ser lida e exposta nesse momento. Para isso, abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo de 1 até o 14. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, de 1 até o 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Então comereis dele, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e sua cabeça com os pés e com a sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito.
e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Até aí a leitura da palavra. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra, este é o texto da tua palavra que fala a respeito da libertação do teu povo. E nós também, Senhor, fomos libertos para a nossa salvação. Nós te louvamos porque o Senhor cuida do teu povo e faz-o preservar e ser preservado durante todas as gerações até o dia da volta de Cristo. Portanto, Senhor, fala o nosso coração pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este final de semana, nesta sexta-feira, que nós estamos diante de uma festa chamada de Festa da Páscoa, onde as pessoas dizem antes da celebração Feliz Páscoa. Quando as pessoas estão dizendo Feliz Páscoa, as pessoas estão dizendo feliz passar por cima. Então as pessoas não sabem o verdadeiro significado da Páscoa, e por isso que elas inventaram um monte de coisa para dizerem que estão celebrando a Páscoa de Jesus. Primeira coisa que nós encontramos nos supermercados e lojas são algumas bolas de chocolate com os papéis bem bonitos, chamado de ovo de chocolate colocado pelo coelho. Que coisa! E o povo acredita em tudo, né? É bastante dizer que é verdade, o povo vive e acredita nisso. E é uma disputa e briga por um pedaço de chocolate ou um ovo quebrado numa promoção. Então, na verdade, o chocolate é muito bem-vindo, é um alimento gostoso, né? Mas ele não tem nada a ver com ovo, e ele não tem nada a ver com coelho. E também a Páscoa, ela não tem nada a ver com peixe. E peixe é uma comida muito boa, e Miranda é conhecida pela cidade dos rios cheios de peixes. Mas as pessoas comem a carne do peixe e diz que não comem carne no dia da Páscoa. Então elas não comem carne de animal. E a maioria delas, numa proporção que passa dos 80%, na nossa nação, se sente ofendida quando alguém diz que vai comer um churrasco, vai comer uma carne vermelha, de panela ou assada. E o texto que nós lemos fala de Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. E a Páscoa do texto, ela é composta do elemento principal e os elementos complementares. Essa Páscoa que nós estamos propondo hoje, que tem como tema o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no capítulo 12 de Êxodo, Deus estabelece a Páscoa. E a Páscoa
ela tem o pão asmo. É uma festa a mais importante de todas as festas judaicas. É uma celebração, é a mais importante de todas as celebrações, e ela é salvífica. A Páscoa tem a ver com salvação do povo de Deus dos seus pecados, e aqui tem a ver com a salvação do povo de Deus da escravidão da mão de Faraó, rei do Egito, durante 430 anos, entrando Faraó e saindo Faraó, e o povo sendo escravizado. 430 anos, quando Deus resolve chamar Moisés. Por isso que o texto que nós lemos começa no versículo 1 dizendo que falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. Então Deus chamou Moisés, o libertador, o profeta, e Arão, o sumo sacerdote, que representava o povo diante de Deus, dois irmãos, para libertar o povo do Egito. E essa Páscoa era composta do pão sem fermento, pão asmo, para dizer que o povo de Deus é sem contaminação, o povo de Deus é santo. Então, quando nós colocamos o fermento no pão, ele leveda toda a massa. Não significa que o pão com fermento não seja gostoso, mas para a celebração, o pão era sem fermento, dizendo que o povo de Deus era sem pecado. Também na Páscoa era celebrada as ervas amargas. Eles comiam ervas amargas para lembrar da escravidão e da dor, da perseguição que eles sofreram no Egito. Também existiam 4 cálices na Páscoa, que era o cálice da salvação, representado em 4 cálices. E tinha um cordeiro, o cordeiro que era um boi de 1 ano, novinho, ou uma cabra. Como ele não comia ração, não era desenvolvido, ele tinha na faixa de 20 quilos, dava para uma família comer, e quando a família era muito pequena, ela chamava o vizinho. Então o texto, queria chamar a sua atenção, ele disse que a Páscoa era uma celebração relacionada à última praga. Para Deus libertar o povo do Egito, Deus mandou 10 pragas. Praga de piolho, todo mundo tinha piolho. Praga de mosca, toda casa tinha mosca, muita, de tonelada. Praga de rãs, rã pulando para tudo quanto é lugar. Aquelas mulheres que tinham medo de rã, não era fácil. A água do rio se transformou em sangue e ninguém tinha água para beber. E por fim, a última praga, para que Faraó libertasse o povo de Deus da escravidão. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, é pedido, é orientado que a Páscoa, ela é representada pelo cordeiro. Esse cordeiro é macho de 1 ano sem defeito. E o que vai acontecer com esse cordeiro? Para Deus estabelecer a 10ª praga e libertar o povo da mão do faraó. Versículo 7. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então eles vão pegar o cordeiro, vão sacrificar o cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar no portal da porta, das janelas. O sangue vai ficar lá nas portas e nas janelas das casas. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos. Comerão com pães ázimos. Com as ervas amargas o comerão. Então eu falei sobre os pães ázimos e as ervas amargas. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comerão os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa é pegar um cordeiro e comer ele assado, comer ele em família, pegar o seu sangue e colocar nas ombras da porta, nos ombrais, no portal da porta da janela. E agora Deus vai dizer por que é que vai ser assim. Qual é a razão disso? Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Deus diz que vai descer e vai pessoalmente dizimar todo o primogênito. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus está dizendo que vai ferir a terra do Egito, e toda casa que não tiver com um cordeiro morto, assado, para ser comido, com sangue nos umbrais da porta, Deus vai visitar com a morte todo o primogênito. Primogênito é o primeiro filho. Eu já vou explicar por quê. Versículo 14 vai concluir: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor.
nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus disse que eles iriam celebrar essa Páscoa uma vez por ano, perpetuamente, durante todo o tempo até a vinda do Senhor Jesus. Aqui nós temos a figura do primogênito. Nós temos aqui o cordeiro de 1 ano, o primogênito, o primeiro cordeiro da criação, tirado da primeira criação do animal, primeiro cordeiro. Também esse primeiro cordeiro, ele é o substituto do primeiro filho dos filhos de Israel. E aqueles que não tiverem esse substituto, o Senhor virá e dizimará o primeiro filho de cada um dos egípcios, desde os animais até os seres humanos e até o filho de Faraó. E foi assim que aconteceu. E o filho de Faraó morreu naquele evento. E houve uma crise muito grande, e essa é a 10ª praga, a maior de todas as pragas, das 10 pragas que o Senhor tinha determinado. E Faraó resolveu libertar o povo da mão poderosa que ele achava que tinha. E o povo de Deus foi liberto. E Faraó permitiu, com joias, com ouro, com prata, com animais, e eles foram com riquezas em direção à terra de Canaã. Deus disse que tinha uma terra onde manava leite e mel, só que eles tinham alguns obstáculos para chegar na terra. O primeiro obstáculo foi o Mar Vermelho. Tinha que atravessar um oceano para chegar na terra prometida. E o Senhor fez o quê? Abriu o Mar Vermelho. E eles passaram a pé enxuto. Só que Faraó é bicho ruim. Se você acha que Alexandre de Moraes é ruim, pense no cara ruim. Era Faraó. Ele desistiu de ter libertado o povo e saiu atrás agora para pegar o povo de novo. E eles viram o mar aberto e eles entraram, e a água do Mar Vermelho se fechou e matou Faraó com todos os seus cavaleiros, com todas as suas carruagens, com todos os seus cavalos. E o povo entrou agora para ir para a terra prometida. E onde foi que o povo encontrou o segundo obstáculo? No deserto. Agora o povo passa pelo grande mar e agora vai para o grande deserto. São os desertos que Deus coloca na vida do seu povo para que ele possa entrar na terra prometida. E Deus permitiu que o povo ficasse no deserto durante 40 anos. E o povo de 2 gerações, uma geração tem 20 anos, quem saiu do Egito morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Primeira geração, 20 anos, segunda geração, mais 20 anos. Moisés estava com 120,
Moisés também não entrou na terra prometida. De todos os que saíram do Egito, Arão também não entrou na terra prometida. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, os únicos dois que saíram do Egito e chegaram na terra prometida, que simboliza a nossa vida eterna, que simboliza o novo céu e a nova terra. E assim, o primogênito é importante, porque Jesus é o primogênito de todos os homens. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus é aquele cordeiro que está aqui, macho, de 1 ano, primogênito. Por isso que o apóstolo João, junto com os seus discípulos, caminhando com os seus discípulos, viram Jesus vir em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro apontava para Cristo. Essa é a primeira parte da nossa mensagem de hoje. Segunda parte é que, além do Cordeiro, nós temos os cálices que representavam a salvação. E eu queria voltar com vocês no capítulo 6, versículos 6 e 7 de Êxodo, onde nós encontramos o Senhor fazendo uma promessa, e essa promessa ela tem 4 divisões. Capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. O Senhor está dizendo a Moisés, para Moisés dizer ao povo, e o povo ainda está na escravidão para ser liberto. Portanto, versículo 6: dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira parte. Segunda parte: vos livrarei da servidão. Segunda parte. Terceira parte: e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Quarta parte: e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Aqui nós encontramos 4 verdades a respeito da nossa salvação. E quando eles participavam da Páscoa, agora a Páscoa está sendo realizada pelas famílias, ele está dizendo 4 coisas. Ele está dizendo que ele tira o povo de debaixo da escravidão. Segunda coisa, ele diz que vai livrar da servidão. Terceiro, ele vai resgatar com o braço forte. E quarto, ele vai tomar para si o seu povo para sempre. Ele está falando para Moisés desses 4 cálices da verdade, da realidade do povo de Deus. E o Senhor Jesus faz menção a esses cálices, e nós iremos destacar hoje 2 desses cálices. O primeiro cálice é o cálice da santificação, porque aqui no versículo 6 diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, vos tirarei de debaixo das cargas. Santificação. Ele nos separou, ele separou o povo da mão dos egípcios. Santificação. Vos livrarei da servidão. Eles eram escravos de Faraó, agora eles são libertos
em Cristo. Vos resgatarei com braço estendido. O resgate aqui tem a ver com a redenção da morte do cordeiro. Aquele cordeiro vai ser morto, o animal substituto. E vos tomarei, versículo 7, por meu povo, e serei vosso Deus. Meu povo na terra prometida. O Senhor promete que eles irão para a terra prometida. Esse é o quarto cálice. O Senhor Jesus vai fazer menção ao cedé. E Jesus ele vai tomar o cálice da salvação, que é o terceiro cálice, que é a morte do cordeiro, quando houver o livramento, o resgate com o braço forte, tem que sacrificar o cordeiro e passar o sangue na verga da porta. E para ser livre dos pecados, tem que conhecer a Cristo e ser lavado com o seu sangue. Primeiro, separado do mundo. Segundo, liberto dos pecados. Terceiro, lavado com o sangue do cordeiro. E terceiro, herdar a vida eterna. Esse povo só celebrou a Páscoa poucas vezes por causa da sua rebeldia, e só podia participar da Páscoa, presta atenção, muito importante essa parte, quem era circuncidado. O povo de Deus foi circuncidado no Egito. E os estrangeiros também eram circuncidados, que se tornavam povo de Deus. Versículo 48 do mesmo capítulo 12. Depois de Deus dar a ordem da circuncisão a Abraão, e Abraão, seu pai da circuncisão, e a circuncisão ser importante. Porém, versículo 48 do capítulo 12. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela, se referindo à Páscoa. Só podia participar da Páscoa quem era circuncidado. A circuncisão era o compromisso mais importante da igreja do Velho Testamento. A circuncisão era o primeiro e o maior sacramento do Velho Testamento. Existiam dois sacramentos no Velho Testamento. O primeiro sacramento era a circuncisão, o segundo sacramento era a Páscoa. Só podia participar da Páscoa quem fosse circuncidado. Por isso que nós que cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo e que a Páscoa foi substituída pela ceia, ou seja, a ceia foi substituída da Páscoa e o batismo foi substituído da circuncisão. Nós primeiro batizamos as pessoas e depois elas participam da ceia do Senhor. Como a circuncisão é feita ao 8º dia, as crianças participam da circuncisão. Nós entendemos que o batismo também é para as nossas crianças e que as crianças estão incluídas na recepção da membresia do povo de Deus pelo batismo, e elas não participam da ceia porque elas não conseguem discernir
o corpo e o sangue de Cristo. As crianças participavam da Páscoa e os seus pais ensinavam para as crianças que elas estavam comendo a Páscoa do Senhor, da libertação do povo do Egito, da libertação do pecado. E era contado para as crianças a respeito da celebração do segundo sacramento, do maior evento, da melhor e maior festa realizada pelo povo de Deus. E a criança aprendia com aquilo que um dia viria o Senhor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus instruiu que aquelas crianças que não têm entendimento não devem participar da mesa do Senhor, mas devem participar do batismo. E o apóstolo Paulo diz que tem que discernir, tem que entender, tem que saber porque está participando da mesa do Senhor. E existem relatos históricos que os puritanos, eles faziam a pública profissão de fé dos seus filhos aos 7 e 8 anos de idade, e as crianças de 7 e 8 anos de idade tinham maturidade para participar da mesa do Senhor. Mas passando-se o tempo e os anos e os séculos, as crianças passam a ter discernimento da mesa do Senhor depois dos 10 anos, 12, 14, dependendo da família e da orientação com relação a isso. Dito isso, nós iremos perceber, o povo de Deus não participou da Páscoa, não realizou a Páscoa no deserto. Passaram 40 anos sem realizar a Páscoa, por causa da rebeldia dos seus corações e porque eles não circuncidaram ninguém no deserto. Não circuncidando ninguém no deserto, não participaram da celebração da Páscoa. Quando Moisés morre, Josué entra na terra prometida. Entrando na terra prometida, que faz parte do quarto cálice, é o cálice da consumação, que Deus disse: eu sou o Deus de vocês. Josué estabeleceu novamente a Páscoa, circuncidou o povo e o povo participou da celebração da Páscoa. Depois de 2.500 anos, eu queria que você fizesse bem uma reflexão. O Senhor Jesus nasce, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus cresce aos 33 anos, ele estabelece a ceia substituindo a Páscoa. O Senhor Jesus todos os anos participava da Páscoa com os seus familiares. E agora, no último ano do ministério do Senhor Jesus, aos 33 anos, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, depois de 3 anos de instrução, ele chama os discípulos para a realização da Páscoa. E nós vamos concluir um terceiro momento, terceiro ponto da mensagem de hoje, a celebração da Páscoa, realizada pelo Senhor Jesus, e a substituição pela ceia do Senhor. Capítulo 26 de Mateus, versículo 26 de Mateus. Nós vamos observar que o Senhor Jesus orienta seus discípulos a preparar a Páscoa. Como é que
isso acontece. Vamos começar do versículo 20. E chegada a tarde, versículo 20 do capítulo 26. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traiu, disse: porventura sou eu? Ele disse: tu o disseste. Essa narrativa, Jesus está na mesa, Jesus está na ceia, Jesus está na Páscoa, realizando a celebração da Páscoa, e o traidor se aproxima, e o Senhor Jesus diz que era melhor que ele não tivesse nascido. Dos 12 discípulos só ficam 11. E agora Jesus vai comer a Páscoa com os discípulos. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: para aí um pouquinho. Eles estavam comendo o cordeiro, e Jesus é o cordeiro, e é a última Páscoa, e Jesus está diante do cordeiro, e os discípulos estão diante do cordeiro, e Jesus é o cordeiro de Deus, o último e o primeiro. Vou ler de novo o versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus está dizendo que aquele cordeiro, ele vai ser trocado pelo pão, e a partir de ali eles vão comer o pão e não vão comer mais o cordeiro. Mas que o pão era o corpo de Cristo, representava o corpo de Cristo. Por isso que nós temos o pão na ceia e não o cordeiro, porque o cordeiro já foi entregue, já morreu, e como cantamos aqui e lemos aqui, ressuscitou, foi exaltado aos céus, está sentado à direita de Deus e voltará para julgar os vivos e os mortos, estabelecer o novo céu e a nova terra. E agora nós vamos para os cálices. Versículo 27. E tomando um cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus tomou um cálice, o terceiro cálice, e disse: é o meu sangue, aquele sangue que passou na verga da porta, quando Deus livrou o seu povo com mão forte da escravidão do Egito, quando foi sacrificado um cordeiro e Deus livrou o seu povo pelo sangue que foi colocado na verga da porta. Agora
o Senhor Jesus toma um cálice e diz que Ele é o Cordeiro de Deus, e que Ele vai morrer na cruz do Calvário, e que Ele vai derramar o seu sangue, e que o seu sangue purifica todo pecado, e que o povo vai tomar o cálice, lembrando da libertação que houve do seu povo por causa dos seus pecados, e que agora o povo não é mais escravo do maligno, não é mais escravo desse mundo, não é mais escravo do pecado, não é mais escravo das suas paixões, mas agora são livres em Cristo, porque eles celebram a vitória do Cordeiro. Versículo 28 novamente: porque isto é o meu sangue. Versículo 27, tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue. No versículo 28, sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O Senhor Jesus se refere ao terceiro cálice, que é o cálice da redenção. O povo tomava o quarto cálice. Por quê, meus irmãos? Porque o povo entrou na terra prometida, não é verdade? Onde é a nação de Israel hoje. Então o povo tomou o quarto cálice, mas Jesus não tomou o quarto cálice, nem deu a seus discípulos para eles tomarem. Vamos caminhando. Versículo 29: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, se referindo ao quarto cálice, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Esse cálice, que é outra referência, e ele está dizendo: digo-vos que você não vai beber desse cálice até o dia que eu vou voltar para estabelecer o novo céu e nova terra, e vocês irão beber comigo esse cálice. No novo céu e na nova terra é a entrada para uma vida eterna, simbolizada pelo cálice, pelo quarto cálice, que Deus tem um povo que pertence a Ele, que é um povo de propriedade exclusiva sua. Esse povo que foi comprado com o Cordeiro, esse povo que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, e esse povo que herdará a vida eterna, o novo céu e a nova terra, onde na terra prometida Deus foi o Senhor do seu povo, e o seu povo se deleitava na presença de Deus, onde o governo era teocrático, onde o governo de Deus era no meio do seu povo. E hoje Deus está anunciando por meio desse texto que um dia novamente o governo dele vai ser para sempre, e nós iremos tomar esse cálice, o cálice da nova aliança, o cálice da consagração, da consumação da aliança que Deus fez com o seu povo. E por isso nós iremos tomar o cálice hoje, na esperança de um dia tomarmos o quarto cálice. Hoje nós tomaremos o terceiro cálice. Prepara teu coração, aquieta tua alma, agradece ao Senhor, se alegre, porque você foi liberto e salvo pelo sangue do Cordeiro. Iremos separar, estamos separando, iremos consagrar esses elementos. Esses elementos serão consagrados, e eles representam o corpo de Cristo, que
foi entregue por nós, e o sangue de Cristo, que foi derramado por cada um de nós. Representa, significa que o pão é o representante legal da presença de Deus no meio do seu povo, que se alimenta do seu ser, do seu caráter, da sua presença. E o sangue, e o cálice de vinho, que representa, que é o representante legal do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para nos purificar dos nossos pecados. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, precisamos cada dia dessa Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos dá graça. Muito obrigado, Senhor, porque vamos participar do cálice da redenção, que nos redimiu dos nossos pecados, e agora nós estamos livres para participar. Queremos Te exaltar, queremos Te bendizer, aleluia, amém.